Graça e paz, igreja. Amém. Bom dia a todos. Vamos abrir a palavra do Senhor, nossa Bíblia Sagrada, no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, no seu capítulo 25. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, do verso 2 até o 17. Verso 2 até o 17. Na realidade, eu queria ler todo o capítulo, né? Mas ele é muito extenso. Então, eu vou ler só esse trecho e depois iremos discorrer pela palavra. Havia um homem em Maom que tinha suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Era descendente de Calebe. Quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhes disse: vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntem-lhe em meu nome como está. Digam àquele afortunado: paz para você, paz para a sua casa e paz para tudo o que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos e nada lhes faltou durante todo o tempo que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles dirão: portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm? Então, os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado. Então Davi disse aos seus homens: que cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou no deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons, e nunca fomos maltratados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta. Em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo, eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. E agora, pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem maligno, e não há quem consiga falar com ele. Amém. Só até aqui. Senhor nosso Deus, te glorificamos e te exaltamos.
Te agradecemos, Senhor, porque nos deste vida no ano de 2023 e agora, Senhor Deus, nos apresenta o ano de 2024. Que nós possamos, Senhor Deus, na Tua presença, ouvir a Tua palavra, meditar nela, conhecer profundamente os Teus desígnios. Fala conosco nessa manhã, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém? Glórias ao bom Deus. Vamos sentar, irmãos. Com muita alegria estar aqui. Agradeço ao pastor o convite, agradeço a Deus por essa nova oportunidade de estar aqui no primeiro domingo do ano, trazendo a palavra de Deus para os irmãos, para nosso enriquecimento, para o meu e de vocês. E eu dei um nome para esse tema, dessa palavra, tenha pressa para salvar sua família. Tenha pressa para salvar sua família. Meus irmãos, minhas irmãs, como está a sua família? Como está a sua família? Ninguém possui uma família perfeita. Bom, pelo menos, eu acho que toda a humanidade não acontece. Se você tem uma família perfeita, você é a exceção da humanidade. Ninguém tem família perfeita. Amém, irmãos? Mas nós temos o Senhor que nos ampara e nos conduz. Amém? Então, meus irmãos, nós estamos vendo aqui, lemos uma parte dessa história, que ela se estende até o capítulo, até o verso verso 42. Até o verso 42. Se estende até o verso 42 desse capítulo. Eu não fiz a leitura, conforme eu falei, porque é muito extenso, mas e todos já conhecem a história. Então, uma situação muito complexa que nós estamos vendo aqui, na palavra de Deus. No verso 1 que eu não li, está dizendo que Samuel faleceu. Samuel morreu. Nós sabemos que Davi estava sendo perseguido por Saul. Então, acredito eu que com a morte de Samuel, a coisa até ficou pior. Então, Davi estava perseguido, no deserto, sem mantimentos. A cada dia que passava, a sana assassina de Saul se direcionava contra Davi. E nesse meio tempo, Davi, que estava ali no deserto, na região do Carmelo, teve contato com homens que cuidavam de animais, 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, que pertenciam a Nabal. Esse homem Nabal, muito rico, tinha propriedades em toda aquela região, era um homem conhecido, provavelmente. E Davi, quando soube, que estava vendo a época de tosquia, pensou, a época da tosquia é uma época de alegria. Então, Nabal deve estar lá matando seus cordeiros, seus animais, distribuindo alimentos. Então, vamos aproveitar. Eu tenho aqui 600 homens, provavelmente com as suas famílias, precisando de alimentação, no meio do deserto. A quem recorrer? Vou recorrer a esse homem, até porque nós ajudamos os pastores deles, cuidamos ali daquele local. Então, ele manda os seus meninos, os seus rapazes, até Nabal para pedir, e faz uma aproximação muito educada para Nabal, para pedir um pouco. Ele não está pedindo tudo, não, ele está pedindo só um pouquinho, alguma coisa de alimento. Mas Nabal, homem maligno, tem versões da Bíblia que falam que é filho de Belial. Então é um homem maligno, tolo, maluco, doido. Ele simplesmente chega e fala assim, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Quer dizer, ele sabia quem era Davi, mas desdenhou da situação de Davi. Todos sabiam que Davi havia sido ungido para ser rei de Israel, mas ele desdenhou, ele não queria saber. Ele falou, vai embora, não vou dar nada, vou dar meus alimentos para ele não, meus animais. E mandou aquele povo embora.
É lógico, aquele povo vai até Davi, quando chega Davi, Davi fica irado. Davi fica irado. Não vai mandar material, não, ainda ficou desdenhando, debochando da gente. Pega a sua espada, vamos pegar minhas espadas ali. Eu estou 200 homens tomando conta das bagagens, da família, e 400. Lembre-se que naquela época, vamos até voltar um pouco, lembre-se de Abraão. Abraão era um homem que tinha animais, várias posses, muitos animais, e tinha homens que lutavam com ele. Lembra-se disso? Abraão lutou contra reis e venceu. Então ele não tinha 10, 20 homens, não. Ele tinha 200, 300, 400 homens. Acho que Abraão tinha uns 300 e poucos homens. Então, provavelmente, Nabal tinha uma quantidade grande de servos e eles normalmente tomavam posições de defesa. Então, Davi prepara o exército dele para ir atacar possivelmente o inimigo com armas, um outro exército. Não um pequeno exército, mas um outro exército. Naquela época existia, os senhores, de terras, eles tinham pequenas tropas, forças, como se fossem os coronéis aqui do Brasil, do século passado, do século XIX, do século XX, aqueles coronéis que tinham poder. Então, eles tinham homens à sua disposição para isso. E aí, Davi se prepara e segue destino. Nesse meio tempo, um dos homens de Nabal, atento à situação, ligado na situação, procura Abigail. Fala, Abigail, a situação está fria, está feio demais. Aconteceu isso, os homens de Davi foram expulsos daqui. Como é que vai ser? O mal já está derramado. O que você vai fazer? Entenda um detalhe, esse homem teve uma percepção. Nabal, filho de Belial, não fala, não escuta ninguém. Ele vai para Abigail e fala com Abigail. E ela rapidamente prepara alimento, prepara vários jumentos, sai com uma equipe de trabalhadores dela, dos jovens que trabalhavam com ela, não fala nada com Nabal, sabiamente, sai dali, vai de encontro a Davi, e ali ela encontra Davi, se humilha perante Davi, faz um discurso para Davi, consegue demover aquela ira sanguinária de Davi e dos seus homens, e ela salva a sua família. Davi fala com ela, é uma parte muito importante, que a gente não leu, mas vamos citar mais tarde. Conversa com ela, ali um diálogo, uma troca de diálogos, ali Deus é exaltado, os dois reconhecem o poder de Deus nessa situação, e fala, vá em paz, pode ir em paz para sua casa. Ou seja, ele estava dizendo que a partir daquele momento, ele não tinha nada contra aquela família, e que aquela família era protegida dele. Vá em paz. E ela retorna para sua casa, encontra que o seu marido festejando, bebendo, embriagado, e ela, sabiamente, não fala nada, deixa passar. No dia seguinte, quando ele já passou daquela situação de estar muito embriagado, ela vai e fala, aconteceu isso. O que acontece com Nabal? A Bíblia fala aqui que o seu coração fica como pedra. E é interessante porque alguns estudiosos dizem que Nabal teve um ataque cardíaco. Alguns outros entendem que ele teve um AVC, um acidente vascular cerebral, em que ele fica como pedra, ele fica paralisado. Mas eu gosto de interpretar, se o senhor me permitir, que Nabal ele ficou com seu coração
como pedra, por não se arrepender do que aconteceu. Ou seja, ele continuou frio, mal. Para ele é como se nada tivesse mudado. Ele continuou parado, paralisado nos seus pensamentos malignos e não se arrependendo pela oportunidade que Deus havia dado a ele. E aí Deus o fere 10 dias depois. Ele não se arrependeu. Deus o fere e o mata. Abigail fica viúva, riquíssima. Davi rapidamente, era muito bonita, inteligente, ele viu o Senhor agindo através dela, vou perder essa oportunidade, não. E vai e se casa com ela. E aquele homem, que não tinha recebido nem um cabritinho para a sua refeição, fica senhor de toda aquela casa, todos aqueles bens, terras, animais, etc. Amém? Então, com essa história que a gente acabou de ouvir, nós vamos entender um pouco mais sobre o que o Senhor está falando conosco nesta noite. Amém? Irmãos, quando vocês ouviram essa história, vocês lembram dos versículos iniciais, era uma história para ser diferente, era um casamento, né, uma família para ser, dar tudo certo, era um casamento para ser maravilhoso esse. Por quê? Quem era Nabal? Nabal era de que família? Descendente de quem? Calebe. Nabal era descendente de Calebe. Quem era Calebe? Vocês lembram? É um dos 12 espias, junto com Josué, que depois adentraram na terra prometida e conquistou vários territórios. Então, era um homem bom, temente a Deus, com fé, provavelmente tinha cuidado para com todos. Então, é interessante que a gente observe, dentro de uma família toda certinha como de Calebe, onde a raiz de Calebe era uma raiz boa, veio um tronco podre. Nabal, um tronco podre. Então, se a gente for ver, era para ser um casamento que ia dar certo. O cara vinha de uma família nobre, vinha de uma família que era abençoada, rico, era abastado e rico. Ora, não tinha do que reclamar, tinha muitos recursos. E o mais, era casado com uma esposa que era o quê? Inteligente e sábia. Ela é muito sábia, né? E muito bonita. A Bíblia não é machista, meus irmãos. O que ela faz? Ela fala da mulher. O que ela coloca primeiro? Inteligente. Era uma mulher inteligente. A palavra de Deus fala aqui. Isso aí é um prosseguimento das pregações sobre mulheres, né? Eu gosto de falar. Então, aproveitando a oportunidade. Era uma mulher inteligente e, além de tudo isso, era muito formosa, era muito bonita, era lindíssima. Então, era tudo para dar certo, um casamento perfeito, boa família, rico, mulher boa, inteligente, sábia. Mas, infelizmente, ele joga tudo para fora, né? E perde essa bênção. Então, a família é ameaçada por um problema. Esse problema se chama Nabal. E retrato de Nabal. Lá no verso 3, fala que ele era grosseiro, mau em tudo que fazia. Ele era uma pessoa má. Tem pessoas, né, a gente traz aqui para a nossa realidade, tem pessoas, até aqui na igreja mesmo, né, que são uma bênção na igreja, em casa são um problema, né? É difícil. Tem pessoas que são boas em todos os lugares, né? Que nem a Abigail, na igreja, em casa, é uma bênção. Agora tem gente que é ruim na igreja e é ruim em casa. Cuidado, irmãos, cuidado. Isso é um problema, um tropeço, uma pedra de tropeço para a sua família. Mas, continuando, Nabal era difícil, com os de casa e com os de fora.
Nabal também era um homem avarento. Lá no versículo 11, ele não quis dar nenhum cabritinho. O cara tinha dinheiro, tinha muitas posses, ele é avarento. Nabal era um homem ingrato. Lá no verso 21, que a gente não leu, mas vou ler agora. Ora, Davi tinha dito, com certeza, de nada adiantou ter protegido tudo que esse homem possui no deserto, e ele nada sentiu falta de tudo que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. O cara é ingrato. Porque Davi podia ter chegado naquela ocasião lá com os pastores e, não, eu quero aqui alguns animais, e roubar os animais de Nabal. Ele não fez isso, pelo contrário, ele serviu como um muro em volta. A palavra de Deus fala disso. Ele era um muro, ingrato. A própria esposa dele declara lá no verso 25, ele que era maligno, que era tolo. Vou ler aqui, verso 25. Que o meu Senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome, e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva não vi os rapazes que o meu Senhor mandou. Então a própria esposa fala, esse homem é maligno, meu maligno é o diabo em pessoa, o bicho é ruim, é mau. Então ele é mau, é ingrato, avarento, maligno. E além de tudo isso, tem mania de grandeza, porque ele fez uma festa, um banquete de rei, lá no verso 36. Vou ler para vocês. A Abigail voltou para junto de Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre, ele bastante o quê? Embriagado, bêbado. Por isso ela não lhe contou absolutamente nada até o amanhecer. Além de tudo, bêbado, alcoólatra, fora de controle, não tinha controle emocional. Era um homem que brigava com tudo. O álcool, meus irmãos e minhas irmãs, é destruidor de casamentos e de famílias. Tomem cuidado. Ah, só um pouquinho. Toma cuidado. Se você tem, não estou pregando aqui que não possa tomar um vinho, alguma coisa assim, tá, irmãos? A Bíblia não fala exatamente. Ela diz que a gente não deve se embriagar. Então, tome cuidado. Se você sente que o álcool pode tirar você, o seu emocional, então não beba, nem uma gota. Não faça isso, porque sua família pode ser prejudicada. A lenda árabe diz que o diabo regou a parreira com sangue de 4 animais. Isso é uma lenda, tá, irmão? Mas eu vou aproveitar para comentar aqui. O leão, o pavão, o macaco e o porco. Então o cara quando bebe, a pessoa quando bebe, estou falando muito de homem, estou massacrando os homens, a pessoa quando bebe, para não ser só o homem, a gente, entendeu? A pessoa quando bebe, ela se acha o leão, quando ela começa a beber, o leão, posso tudo, sou forte, daqui a pouco ela vira o pavão, se acha a mais bonita do mundo, toda alegre, feliz, estou lindo, maravilhoso. Depois ela começa a fazer o quê? Como um macaco, fazer besteira, macaquice. Começa a derrubar tudo, e no final ela acaba como porco, na lama, no chão, com a cara no esgoto. Às vezes, com a cara no próprio vômito. Então, essa lenda é interessante, Então, diante desta cena, o que fazer para salvar a família? O que fazer para salvar essa família? Até que ponto uma mulher pode influenciar o destino da sua casa? Até que ponto? Até que ponto um homem pode influenciar o destino da sua casa? Vamos lá, ver quem é Abigail. Retrato de Abigail, verso 3, formosa por dentro e por fora. Ela era bonita, inteligente. A Bíblia falou, inteligente primeiro. Então, o mais importante é que ela, por dentro, era uma pessoa bela. No verso 14 fala que ela é uma mulher acessível e sensata.
A quem aquele jovem procurou na família para resolver o problema que Nabal estava fazendo? A Abigail, porque ele sabia que ela era uma mulher inteligente e sensata, que não ia cometer tolices. Verso 18, uma mulher sábia, prudente e com presteza, agilidade. Vamos ver o verso 18. Então Abigail pegou a toda pressa, olha o detalhe, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e pôs tudo sobre jumentos. Então era muita coisa. Jumento leva uma carga boa, viu, gente? Cada jumento carrega mais de 100 quilos de carga. Se vão vários jumentos, então imagina a quantidade de carga que estava sendo levada naquele momento para sustentar, para aplacar a sede e a fome e a raiva de 600 homens, e mais as suas famílias, é lógico. Então, prudente, presteza, sábia, era uma mulher que tinha sabedoria ao aplacar a fúria do futuro rei. Lá no verso 24, lançou-se aos pés de Davi e disse: meu senhor, que a culpa recaia sobre mim, permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Ela não disse: meu senhor, olha, a culpa é do Nabal, vai lá e resolve com ele. Não, ela falou: recai a culpa sobre mim. Ela se humilhou na frente de Davi, ela tomou à frente a sua família, ela protegeu a sua família. Meu irmão e minha irmã, o seu marido pode ser qualquer coisa, mas é o seu marido. A sua esposa pode ser difícil, mas é a sua esposa. O seu filho e a sua filha podem ser muito difíceis, mas são seus filhos. Não percam a oportunidade de se apressar e salvar a sua família. Amém, irmãos? Não percam. Sabedoria. Aplacou a fúria do futuro rei. E é uma mulher temente a Deus. Vamos lá no verso 32. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência, e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Oh Deus! Ela fala aqui no verso 30, quando o Senhor Deus tiver feito a meu Senhor, a Davi, todo o bem que falou a seu respeito, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, no 31, então, meu Senhor, não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito bem a meu Senhor, então lembre-se desta tua serva, uma mulher temente a Deus. O que ela estava fazendo, é lógico, era para salvar a sua família, mas movida pelo Senhor, pelo próprio Deus, e com temor ao Senhor, porque ela reconhecia que Davi era um ungido do Senhor, e que ele seria o príncipe em Israel. Então aquela mulher se humilhou para isso. Então, para salvar a família é preciso ter prudência, sabedoria, pressa e temor de Deus. E aí nós, de tudo isso que a gente está vendo, vou me apressar aqui, já está na hora, as lições aprendidas que nós temos para esta manhã. Primeiro, na hora da crise, não se pode negociar o princípio da fidelidade conjugal. Verso 36, Abigail voltou para junto de Nabal. Voltou para quem? Para junto de Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, etc, etc. O que quer dizer isso? Com todo aquele problema, aquele filho de Belial,
trazendo problemas para ela. Ela foi até Davi, resolveu aquele problema, mas volta para casa. Amém? O que a sociedade ia aconselhar essa mulher hoje em dia? Sai fora desse homem, sai fora. Na novela, a primeira coisa, arranja outro marido. Psicólogo, aí fora, ia falar, não, tem um caso extraconjugal. Vocês sabiam que eu fui um psicólogo uma vez? E ele falou isso para mim? Não, já você está com problema. Arranja outra mulher, outra garota. Sério isso? Uma consulta que eu tive com o psicólogo, me falou isso. Misericórdia. Isso foi em épocas antigas, né? Eu não conhecia a palavra de Deus, fui procurar um psicólogo, homem, eu achei que seria melhor, né? A coisa foi terrível, gente. Então, tomem cuidado. Então, a sociedade ia falar, larga esse homem. Mas ela, apesar de tudo, ela se manteve fiel à sua família, ao seu marido. Amém? Então, você não tem que negociar princípios e valores da palavra de Deus por causa dos problemas. Tá? Na hora da crise, não se negocia. Na hora da crise, é preciso ter pressa para salvar a família. Pressa. Verso 18, de novo. Então, Abigail pegou a toda pressa, todos aqueles alimentos. No verso 23, vamos lá. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento. Ela viu Davi, já pulou do jumento, desceu rápido e se jogou aos pés de Davi. Verso 34. Porque, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, isso é Davi falando, se você não tivesse se apressado, olha aí, e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Queria poupar as mulheres, mas ia matar tudo quanto era homem, inclusive criança. Também, naquela época era assim, matavam inclusive as crianças. Por quê? As crianças, quando cresciam, depois iam se vingar da morte dos seus pais. Então, eles deixavam as mulheres, normalmente ficavam quietas, poderiam ser levadas como escravas, como servas, mas os meninos, criança de colo, matava todo mundo. Sexo masculino, a fio de espada. Amém? E, verso 42, Abigail se dispôs imediatamente e montou o seu jumento, e ela, acompanhado pelas 5 moças que a serviam, seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Lá no final, quando Davi chama Abigail para ser sua esposa, ela rapidamente também se dispôs imediatamente a ser esposa de Davi. Então, ela é uma mulher que não dava bobeira. Ela estava sempre ligada. Ela não se deixava levar para aquilo. Não, deixa para depois. Já pensou se ela chegasse, o servo dela chegasse naquele dia, naquela tarde, provavelmente. Os servos de Davi saíram, vai dar problema aí. Não, amanhã a gente vê esse negócio aí. Amanhã, provavelmente, a família dela estava dizimada. Ela não deu bobeira. Certo, irmãos? Certo, irmãs? É assim que nós temos que ser. A gente vê o problema na nossa família, na nossa casa, a gente tem que ficar atento. A gente tem que chegar e ser rápido, agilidade. A gente não pode ficar postergando as coisas. A gente tem que ter atenção, gente. A gente tem que ter atenção. Eu vou até dar um testemunho rápido. Meu Senhor, dá tempo aqui para a gente. Mas eu acho importante. Uma irmã, ela teve um problema e ela prontamente agiu. O marido dela recebeu uma ligação, ela mora numa comunidade de risco, o marido dela recebeu uma ligação com ameaças, exigindo dinheiro, acho que uns R$3.000, uma coisa assim. E o marido se desesperou, ele não tinha estrutura, se desesperou, ficou tentando, não, eu vou pagar. Ela, quando observou a situação, ela prontamente pegou o telefone, tomou a frente, iniciou as negociações,
No final, desligou e ele ficou por isso mesmo. Ela tomou a frente, porque o marido estava desesperado. Ela tomou a frente, fincou a palavra dela, até falou que pagaria, mas ó, só tem tanto agora para pagar, se você quiser é isso. Aí o cara, não, aí xingou, falou, ela, não, eu só pago isso. Ela teve firmeza, foi pronta e prontamente interviu. No final, o cara desistiu, e desse pessoal golpista, né, mal, desistiu e foi embora. O ruim é que, como eles moram numa área de risco, a pessoa descreveu, né, toda a região deles, o lugar onde eles moravam. Então, aquilo, para ela, para o marido, soou assim, muito forte, né, muito real, poderia acontecer, mas ela tomou a frente. Tá? Então, continuando. Então, na hora da crise, é preciso ter pressa. E a gente lembra de um personagem bíblico que não teve pressa. Lembra de Eli, o sacerdote? Os filhos deles faziam um monte de besteira, e ele, não, tudo bem, foi levando, foi empurrando com a barriga. Aí perdeu os filhos, perdeu a arca, e Israel perdeu aí mais de 30 mil homens em batalha. Na hora da crise, é preciso ter uma postura de humildade. Provérbios 15 fala, a palavra branda desvia o furor. Então vamos lá no verso 23 novamente. Abigail viu Davi, desceu depressa e prostrou-se com o rosto em terra, rosto diante de Davi, humilde. Lá no verso 24, lançou seus pés de Davi. Lá no verso 41, então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse, eis que esta sua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. Ela foi humilde, era uma mulher rica, riquíssima ela. Era uma mulher inteligente, bonita, ela não se fez de poderosa para resolver o problema. Ela podia ter dito, olha aqui, Davi, faz o seguinte, vai lá, mata aquele desgraçado daquele meu marido e poupa o resto, e eu vou te ajudar. Podia ter falado isso, tentado fazer algum tipo de conversa. Ou chegado, olha, Davi, tu não tem vergonha na cara, não? 400 homens em arma para pegar lá meu marido? Que isso? Ainda discutir com o Davi. E lá, não, ela não teve, ela não era uma mulher rixosa. Ela tentou resolver. Ou ela podia ter usado a sedução, né? Olha, Davi, eu sou tão linda, tão bela, vamos conversar, vamos ali para o local reservado. Não, ela foi humilde. Ela foi humilde. Ela foi temente a Deus e foi humilde. A resposta branda desvia o furor. Amém, irmãos? Na hora da crise é preciso ter uma atitude de sabedoria, discrição e prudência. Quando chega a crise na sua casa, quem as pessoas procuram? É você? Sabedoria, prudência, né? Discrição. Lá no verso 32, de novo, bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. A mulher, Davi viu que é uma mulher abençoada, né? No verso, ela é elogiada. No verso 33, verso 33, bendita seja a sua prudência, bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue, me vingar com as minhas mãos. Deus é exaltado, lá no verso 32, bendito o Senhor, que trouxe você aqui hoje. Davi exalta o Senhor naquele momento, porque quando a pessoa é prudente, tem sabedoria, ela tem essas atitudes, o Deus se revela pela vida dela, pelo testemunho dela. Ela testemunhou de Deus para Davi. Amém, meus irmãos?
a paz é estabelecida, lá no verso 35. Então Davi recebeu da mão de Abigail que esta lhe havia trazido e lhe disse: volte em paz para sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi o seu pedido. Ele restaurou, quer dizer, ela restaurou a paz com a intercessão do Senhor na vida dela e de Davi. E ali, com tudo isso, evitou-se que o governo futuro de Davi fosse banhado por sangue. E com certeza, esse episódio seria descrito nas crônicas como algo mau, que Davi matou todo mundo, antes de se tornar rei. E ia pegar mal para o governo dele. Poderia ser até um tropeço para as futuras alianças com as demais tribos, que demoraram, Demoraram, a gente sabe disso. Davi reinou 7 anos só para Judá e Benjamim, depois que as outras tribos se reuniram. Então, tudo é negociação, tudo era muito cuidado, Tinha que ser pacificado para que não houvesse problemas. Amém, meus irmãos? Na hora da crise, é preciso colocar a confiança plenamente em Deus. A confiança dela não estava no dinheiro, não estava na beleza, não estava na inteligência, estava em Deus. Verso 26. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos, que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor sejam como Nabal. Olha só, ela está reconhecendo, engrandecendo a Deus. Ela tinha confiança em Deus, ela sabia que ela indo na direção de Davi, acalmasse aquela fúria, Deus agiria no coração dele. Sua confiança estava em Deus. Verso 30. E quando o Senhor Deus tiver feito a meu Senhor todo o bem que falou a seu respeito de Davi, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então meu Senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente. Amém, irmãos? Então aqui nós temos as lições aprendidas. Não se pode, na crise, não se pode negociar o princípio da fidelidade conjugal. Isso para um casamento é importante. Na hora da crise é preciso ter pressa para salvar a família, tem que ter postura de humildade, tem que ter atitude de sabedoria, discrição e prudência, e tem que confiar plenamente no Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Então, enquanto Nabal viveu, Abigail o honrou. Resumindo tudo, ela honrou o marido o tempo todo, tomou decisões importantes, sem ele saber, para salvá-lo. Certo, irmãos? Nabal recusou dar um pouco do que tinha para as forças de Davi. No entanto, após sua morte, o que acontece? Tudo. As coisas materiais são efêmeras. A gente acha que tem poder, tem dinheiro, tem tudo, tem carro. Isso tudo passa, irmãos. Tudo passa. E a morte, ela faz parte da vida. Nós não vamos levar nada conosco. Amém? Ela se humilhou e Deus a exaltou. Ela foi esposa de rei, mãe de príncipes. Esposa de rei, mãe de príncipes. E digo mais, isso é uma percepção minha. Davi perdeu a grande oportunidade dele da vida, de ter só uma esposa sábia, inteligente, conselheira do rei e muito bonita. Talvez a família de Davi não tivesse tido tantos problemas. Isso aí é interpretação minha, tá?
E no verso 35, fala, vou ler novamente: então Davi recebeu da mão de Abigail que esta lhe havia trazido e lhe disse: volte em paz para a sua casa. Como você pode ver, dê ouvidos ao que você me falou, atendi o seu pedido. Então, como Davi disse a Abigail, eu digo para a igreja hoje: vai em paz para a tua casa, se apressa em salvar a sua família, seja prudente, tenha sabedoria para salvar a sua família, busque no Senhor Jesus a prudência. Não foi à toa que o Senhor derramou o seu sangue na cruz para nos salvar. Ele deu sua vida por nós, para que nós hoje estivéssemos aqui, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo aqui uma história de Davi, raiz de Davi, aquele que é a raiz de Davi, um homem que teve influência na sua vida, Abigail, e que depois, na sua descendência, veio o Messias Salvador. Que Deus abençoe a nossa casa, nunca desista da sua família, não negocie princípios e tenha pressa. Amém? Passei da hora. Bênção, glória a Deus. Irmãos, vão servir a ceia, podem vir.